entra, né? Ok. Muito boa noite, Porto Velho, boa noite, Rondônia, boa noite, Brasil. Tá no ar mais uma edição do nosso bate-papo Café na Redação, né? Aqui diretamente da redação do site agenciarondônia.com. Hoje nós vamos bater um papo especial com uma mulher. Ela é pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Progressista, doutora em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia, natural de Minas Gerais, uma mineira, e rondoniense desde 87. E ela hoje reside em Ariquemes e está aí com esse desafio, colocando seu nome à disposição da população rondoniense para tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa para poder lutar em prol daqueles que mais precisa. O nosso bate-papo de hoje é com Agna Souza. Ela está aqui ao meu lado. Muito boa noite, seja bem-vinda, Agna. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Pois é, estamos aí nessa corrida, né? Nós precisamos levar aí através da educação, né? Eu sou uma professora, levar através da educação aí uma discussão no nível diferenciado para nós fazermos um trabalho forte em Rondônia, né? Chegou em Rondônia em 87, veio direto para Porto Velho ou já foi direto para Ariquemes? Então, eu nasci em Mantena, Minas Gerais, né? Eu acho que meu sogro é de lá também, Mantena, se não me engano. Mantena, Minas Gerais. E eu estou aqui desde 87, eu fui para Jaru. Jaru eu morei 28 anos, né? Eu falo assim, Júnior, que Rondônia, tem gente que vai falar, mas você não nasceu aqui. Não importa, é aqui que eu escolhi ficar. Mas tem uma vida aqui, né? Onde você nasce, você não escolhe, né? Mas você escolhe onde você fica. Eu escolhi Rondônia, né? Eu estou aí já caminhando para 40 anos em Rondônia. É uma vida. É uma vida. Então, conhece muito bem as problemáticas e conhece os desafios que vêm pela frente. Eu moro, eu vivo e eu faço Rondônia, né? Por que lançar o nome? A senhora estava me falando nos bastidores que já foi candidata a prefeita de Ariquemes. Fui. Né? E por que tentar uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia? Então, eu fico pensando assim, dentro de sala de aula nós vemos um recorte da sociedade, porque você tem alunos de diversas camadas sociais, poder econômico diferenciado, né? E ali você vê como é o embate das famílias para dar uma educação de qualidade para os filhos. Quando o convite chegou em 2024 para ser candidata a prefeita de Ariquemes, foi uma experiência ímpar. Eu apareci naquele cenário bem naquele ano mesmo, né? Foi tudo novo, para mim foi novo, porque eu sou uma professora dentro do IFRO. Naquela época eu estava à frente de um departamento chamado Departamento de Extensão, levando qualificação profissional para as pessoas nos diversos segmentos
da sociedade, nas diversas cadeias produtivas. Eu e a equipe que estava conosco ali, nós qualificamos mais de 12.500 pessoas. Foram mais de 12.500 pessoas qualificadas num período ali de 5, 6 anos, sabe? E isso fez com que eu fosse nesses ambientes de produção de Rondônia e compreender melhor para ofertar um curso que levasse transformação, um curso que fizesse transferência tecnológica. E tudo isso acabou me dando condição de discutir problemas públicos, né? E quando ali, na candidatura, né, no executivo, eu vi o que é possível fazer e aquilo que não é feito, né? Quem está de fora vê exatamente o que poderia, né? Fui estudar as coordenadas geográficas, fui entender através da saúde, educação, segurança pública, eu fui buscar elementos para construir meu plano de governo. Júnior, cada linha do meu plano de governo fui eu que fiz. Procurei pessoas técnicas para poder me ajudar a discutir. Não foi um plano de governo construído dentro de laboratório, porque eu fui para a rua, eu fui para o chão de rua, ouvi a população e confrontar os dados. Senti a população. E, naquela ocasião, já estava polarizada, né, a eleição de Ariquemes naquele ano, mas meu nome ficou um nome muito leve, um nome de uma mulher muito leve, sabe? Foram 3 mulheres, na verdade, naquele período, né? Meu nome ficou um nome muito leve. E leve que eu digo assim, porque não tem um passado que traga aí consequências, eu tenho uma vida construída com trabalho, com família, com estudo. E isso, quem olhou para mim, quem andou comigo, percebeu isso. E dado a condição do estado de Rondônia que a gente vê hoje em diversas frentes, eu comecei a pensar, né, que nós, em Rondônia, vou falar de Rondônia porque a proposta é local, né, para o nosso estado. Nós vemos assim que os nossos indicadores, os nossos números são muito ruins, né? E aí eu pensei, qual espaço que a mulher deve ocupar para resolver as suas demandas, mas não só as suas demandas, né? Das crianças, dos jovens, dos homens, porque a Agna Souza chega com uma proposta numa corrida aí para a cadeira na Assembleia Legislativa, pegando na mão dos homens para ajudar a cuidar do maior patrimônio dele, que é a esposa, que é a família, né? Esse é o grande patrimônio nosso, inicialmente, é esse aí. Então eu entendi, Júnior, pela minha vida, por ter criado meus filhos, hoje eu tenho uma fisioterapeuta e um farmacêutico, por ter cuidado dos meus pais. Eu cuidei dos meus pais até o último fôlego de vida, né? E estar dentro de sala de aula, os desafios de trabalhar, estudar e cuidar de família, eu entendi que eu tenho condições de contribuir com o Estado de Rondônia, com propostas de projeto de lei para mudar as nossas realidades, não somente das famílias, mas onde essa família atua no seu segmento econômico, para que não somente as famílias, mas que a economia possa alavancar. Na minha visão, Júnior, a economia deve ser alavancada através de pessoas, é gente curada, é gente com educação, é gente com saúde, com moradia, com emprego, com renda, que vai fazer Rondônia alavancar. É um plano de governo bem extenso. A gente sabe, a gente percebe que a economia, ela, assim, Rondônia é muito bom. Rondônia tem um potencial muito grande, mas muitas das vezes não é desenvolvido, não tem a assistência necessária para quem precisa produzir, né? Mas o que a gente vê por aí, Agna, posso chamar assim? Sim, Agna, sim. Com relação à juventude, a nossa juventude. Você falou que lá em Ariquemes vocês conseguiram qualificar mais de 12.000 pessoas, né? Isso é muito bom. Por que eu entro nesse detalhe? Porque a gente percebe hoje que a juventude que eu falo a partir dos 14 anos, porque acredito que a senhora começou a trabalhar bem antes,
Eu comecei a trabalhar com 12, 11 anos, se eu não me engano. Então, e nunca matou por causa disso, né? Mas tem leis que protegem e não tem muito o que se fazer. Mas o que, no seu ponto de vista, como uma pré-candidata a deputada estadual e já foi candidata a prefeita, o que pode ser feito com relação ao primeiro emprego pro jovem? Por quê? Porque na maioria das vezes a empresa, a gente sabe que tem a lei do primeiro emprego, mas não é todas que contratam. E a gente vê jovens aí procurando o caminho mais fácil, que a gente sabe qual que é o caminho da criminalidade, porque quer um sapato novo, quer uma roupa nova, quer um telefone, e às vezes o pai e a mãe não têm condições, né? No seu ponto de vista, o que poderia agregar para que esses jovens fossem direcionados não apenas para um curso de qualificação, mas para, não sei, um incentivo para os empresários, algum programa que não obrigasse, mas que esses empresários tivessem a alegria de poder ter esses jovens lá trabalhando. Porque a gente sabe, é difícil. Um jovem, o meu filho tem 17 anos, não consegue. Então, fica uma lei que tem, mas não está ajudando muito. O que poderia ser feito? Então, eu falo da igualdade de oportunidade para os jovens, né? Eu vejo assim, nós temos na pirâmide etária do estado de Rondônia, a maior população são os jovens, tá? Então, quando nós olhamos para ele, o jovem, ele tem uma força, né, Júnior? Ele tem uma força tremenda. Meu filho é maior do que eu. Ele tem uma inteligência, hoje eles comem melhor, parece que cresce mais. Né? Hormônio demais. Cresce muito. Então, assim, o que a gente precisa, entre tudo, é acreditar mais no potencial deles, abrir mais as oportunidades para eles, entendeu? Ali no campus Ariquemes, que eu trabalhei muitos anos, o filho de produtor rural tinha muita dificuldade de levar as tecnologias para dentro da produção, entendeu? Resistência da família. Quando nas empresas, as empresas pedem uma pessoa com experiência, ela quer uma pessoa com experiência para pagar quanto? Porque aqui em Rondônia, a taxa de ocupação do estado de Rondônia é boa. O emprego aqui, quando você vai olhar os indicadores mostram que o emprego aqui é crescente, né? A gente não tem muita gente desempregada. Porém, quando você vai olhar per capita, a renda per capita é baixa. Então a gente pode dizer assim, o rondoniense ele trabalha muito e ganha pouco. O rondoniense trabalha muito, né? E não tem poder de compra, né? Um jovem hoje que está aí, hoje nós vemos que depois desse boom da tecnologia pós-pandemia, a sociedade ela está se reconfigurando. Hoje a gente vê que o ambiente virtual está mudando a forma de ver e pensar de todos, né? Está mudando. Hoje, quantas coisas a gente consegue resolver no digital, consultas você consegue resolver, compras você consegue resolver. E quem está dentro desse digital fomentando esse setor é esses jovens. Só que eles não vão ficar ali por um salário mínimo. Verdade. Né? Eles não vão ficar ali por um salário mínimo. Então, eu acredito que a gente precisa ampliar esses espaços de discussão, negociar mais, entender a partir dos empresários qual é o problema para dar oportunidade para os jovens. O que esses jovens chegam aqui? O que Rondônia não faz? A gente precisava instaurar em Rondônia observatórios para realizar pesquisas sérias, comprometidas com responsabilidade social, para a gente intervir exatamente nesses pontos onde você vai conversar com um comerciante, o empresário ele está reclamando que ele precisa de mão de obra qualificada. Mas e aí, será que é só isso mesmo? A gente tem que entender como que está acontecendo essa dinâmica em Rondônia para a gente intervir. Nunca vai ser eu fazer uma proposta sozinha como se eu tivesse a solução, a receita na minha mão. O que eu entendo que a gente tem que fazer é dialogar com os pares, com os parceiros e encontrar caminhos para sanar os problemas, sobretudo os problemas públicos. No caso, conversar com os empresários, porque eu acho que
Na maioria das vezes, o empresário não contrata justamente pela falta de experiência, né, que esses jovens não têm. Tem a qualificação, tem a capacitação, tem um diploma, tem um certificado, porém, né, o que falta é justamente a experiência que, se ele não conseguir, ele vai arrumar a experiência como? Né? Então, para o empresário também contratar um menor aprendiz, ele sabe que ele só vai ter aquele menor aprendiz ali por 4 ou 6 horas, se eu não me engano. Né? Ele não vai poder ter as 8 horas o dia todo e nem em período escolar ele está fora do trabalho. Então, para o empresário, ele arcar com essa despesa, eu acho que é muito. Então, no meu ponto de vista, e acho que a senhora concorda com isso, é justamente conversar, ver qual que é a dificuldade desses empresários em estar contratando esse jovem aprendiz. Eu acho que muitas das vezes é só falta um pouquinho de incentivo por parte do governo. Né? Porque os incentivos fiscais, eles são necessários, até mesmo você tem que fazer um projeto, são as políticas públicas, né, que dá um incentivo fiscal por um tempo para equacionar um problema. Toda política pública, ela tem que ser analisada a partir da minha capacidade orçamentária e a aplicabilidade dela num determinado segmento, numa determinada comunidade, num determinado público que eu quero atender. Então, posto isso, nós vamos analisar por quanto tempo que a gente vai deixar essa política pública sendo trabalhada, beneficiado, né? Quanto tempo você vai deixar isso rodando? Porque vai chegar uma hora que também você pode saturar e extinguir essa política, né? Mas o que a gente precisa é abrir mais as portas. Eu acredito assim, que quem senta numa cadeira de alta gestão precisa abrir as portas para dialogar com a população. Dialogar com os sindicatos, dialogar com associações, dialogar com os conselhos, dialogar entre si, diálogos. Acho que a gente precisa dialogar, mas não é só dialogar ali para você entender o que está acontecendo, é para você fazer. O que a gente precisa hoje é de gente que resolva, resolução de problema, é o que nós precisamos. Quando você olha assim, Júnior, olha, nós temos aqui dados alarmantes sobre a segurança pública. Nós somos governados por quem? Coronel. Então, assim, o que está faltando? Qual é o problema? Né? Qual o problema? A gente tem aí, hoje, quando você me fez a pergunta inicial, por que Agna Souza coloca o nome? A minha trajetória de vida me qualifica para poder falar porque eu vivi. Então, eu falo a partir de uma vivência. Eu uso o sistema público de saúde, o sistema público de educação. Meus filhos estudaram escola pública. Né? Eu conheço a rotina de uma escola pública. Eu conheço a rotina de uma UBS, de um hospital de base do João Paulo. Eu conheço, né? No hospital regional. Quem nós elegemos? Conhece? Você sabe uma coisa que eu gostaria de discutir? Filho de parlamentar tinha que estudar em escola pública. Família de parlamentar tinha que usar o sistema público de saúde. Eu acho que não só o filho. Família, eu digo família assim, né? Acho família. Porque se eu só vou conseguir aquilo que eu falo sempre na igreja. Quando o irmão está passando por uma dificuldade, mas ele recorre ao vizinho, recorre ao status do WhatsApp, recorre a uma selfie, etc., mas nunca recorre a quem pode resolver, que é Deus. Né? Se eu não sei qual que é o problema, eu não consigo enxergar, eu só consigo ouvir o que os outros estão falando em rede social, como é que eu vou saber solucionar esse problema? Então, eu acredito que isso aí é um ponto muito importante que a senhora falou, que filho de parlamentar tinha que sim mesmo. Escola pública para ele. Frequentar a escola pública, posto de saúde, tudo público. Porque assim ele vai ver na pele o que a população está precisando. Aí, veja só, os filhos nascem onde? Nascem nas casas de parto ou vai para o privado? Por que o filho do parlamentar é melhor do que da população em geral? E aí vai para o discurso dizer que está tudo bem. E tem gente sustentando isso, a população sustentando isso. O povo tem que acordar, entendeu? Hoje nós vemos outro dado aqui, ó. Nós estamos perdendo ali só para o Acre no feminicídio. Era um outro ponto. Outro ponto. Seríssimo. Seríssima condição da mulher no estado de Rondônia. E sem contar que, se não me engano, não lhe cortando, a delegacia para registro de queixa voltada para a mulher
não é 24 horas, né? Não, são as nossas DEANs, né? Só A Delegacia da Mulher. E não funciona no final de semana, não funciona feriado. É 7 dias na semana, 24 horas por dia, né? E só tem 8 no estado. Não funciona. 8 delegacias, um estado com 52 municípios, fora os distritos, né? Que não tem delegacia da mulher disponível em todo o estado. Quando você vai lá, porque eu já precisei, eu já passei por essa situação, eu já precisei da delegacia da mulher, ser atendida por homem. Aí eu vou ter que contar para o homem. A reclamação mais ouvida é isso. Por homem, cadê o efetivo feminino para atender as mulheres? Se numa abordagem policial, você, mulher, tem que ser abordada por uma policial, por que para te ouvir tem que ser um homem? Tem que ser um homem. Então, assim, por que o Estado, tendo todos esses números crescentes, porque se você for lá no Observatório da Segurança Pública do Estado de Rondônia, porque a gente tem o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que faz a comparação a nível nacional, e a gente tem o Observatório de Segurança Pública do Estado de Rondônia, que traz os dados local. Aí você vai ver que a cada trimestre as coordenadas geográficas são atualizadas. E é crescente a cada trimestre a violência contra a mulher, né? É crescente. Então, assim, tá todo o tempo ali Porto Velho, Vilhena e Ariquemes disputando o ranking. Todo o tempo. Então, assim, como é que nós vamos fazer com essa questão se nós mulheres, homens, não eleger mulheres para discutir as nossas pautas? Porque sabe o que acontece, Júnior? Alguém falou para mim, Agnes, você não vai defender o homem? Eu falei, mas eu estou defendendo o patrimônio dele. O maior patrimônio dele, que é a família. Eu estou de mão dada com ele para defender o patrimônio dele, para ajudar a colocar comida na mesa, saúde na casa dele, educação de qualidade. Porque, olha só, hoje a gente vê tudo isso aí acontecendo e a gente precisa ir no problema e resolver. Não dá para a gente ficar só estudando o que está acontecendo sem propor, sem levar a solução, sem ampliar essa rede de apoio para a mulher. Porque tem muita gente discutindo, tem muita gente falando. Com tudo isso, ainda não aumentou o número de delegacias. São 8 no estado. Mas vai ter muita promessa. Vai ter, mas assim, e agora, para hoje? O que nós temos, entendeu? A gente está falando de família aqui e eu peço perdão a quem está nos assistindo e nos ouvindo também através da Rádio Novo Norte, que é uma parceira nossa aqui também, que transmite. Mas eu esqueci de um detalhe, né? Quem é Magna Souza, né? A gente falou que você veio de Minas Gerais, está aqui em Rondônia desde 87 e eu fiz um chá, tá? Chá verde de abacaxi com hortelã. Não, se tiver ruim, não fale. Tá? Eu não sou especialista em chá, mas eu gosto mais de café. Mas aqui é democrático. A gente não tem essa de tentar empurrar os nossos gostos, nem muito menos os nossos ideais para todo mundo, não. Mas quem é Magna Souza, né? Quem que está defendendo a família? Que eu vi uma outra entrevista sua, que o seu foco maior vai ser defender a família, né? A família não somente do rondoniense, porque o deputado ele não briga somente pelo estado, né? Mas às vezes uma ação que você faz aqui reflete em outros estados brasileiros. Então, quem é a Magna, né? Para quem nunca viu, nunca ouviu falar. Então, a Agna Souza é uma mulher que foi forjada no trabalho, no seio da família, no trabalho de cuidado com a família, com os pais, né, com os filhos, uma professora que tem contribuído com a formação de cidadãos, né, uma extensionista que levou qualificação profissional para que os arranjos produtivos local ali, no caso de Ariquemes, né, e fora dele, que a gente acabou atuando aí no formato online também, levando qualificação profissional para transformar a vida das pessoas, né? Então, a Agna é uma mulher hoje preparada para defender pessoas, para que essas pessoas mudem as suas realidades e transformem as suas vidas.
para que essas pessoas atuem no desenvolvimento econômico do Estado. Eu não posso falar de desenvolver a economia sem falar de gente, sem cuidar de gente. Agna Souza é uma mulher cristã que serve a Deus há 31 anos. Sou teóloga há 26 anos. Amém. E eu aprendi com Jesus que eu preciso dialogar com todos, amar a todos, concordar com todos, não. Não. Mas a Agna Souza vai dialogar com todos. É democracia. Independente da raça, independente do credo, eu não estou para dividir. Agna Souza vem com um discurso de cultura da paz. Isso é democracia. Isso é democracia. Isso é democracia. Ouvir a todos. Ouvir a todos. Né? Você falou um ponto muito importante, cristã. Né? Não sei se você vai concordar comigo. Quando chega nessa época, eu sei que você é cristã, eu já acompanho o seu trabalho há um tempo, só que a gente chega nessa época de pré-campanha e de campanha, principalmente, parece que todo mundo se torna cristão, né? Todo mundo tenta usar a igreja de uma forma completamente errada. E os pastores que estão me ouvindo e vão ouvir, que me perdoem, mas eu faço parte de uma congregação, não vem ao caso citar o nome, mas eu sou totalmente contra, não sei se é o seu mesmo posicionamento, de colocar, porque chegou o candidato aqui, ou chegou fulano, vamos colocar ele lá no altar. Gente, a igreja, ela não tem... A gente tem, sim, que ensinar, olha, vamos votar certo, sem indicar nomes, porque quando chega nessa época, todo mundo, quase todos os candidatos são cristãos. Você percebe isso. A gente vê todo mundo indo para a igreja, porque sabe que ali está uma concentração muito grande de voto. Mas aí depois abandona e aí segue sua vida normal. Né? A Agna Souza, eu falo que ela é cristã, e luta pela família porque a gente conhece, mas não se deixe enganar, isso já é um alerta que eu estou fazendo aqui para você, então não se deixe enganar. E pastores, me perdoem, mas política é da igreja para fora, pelo amor de Deus, não misture não. É assim, hoje eu inclusive é uma fala que eu quero trazer a todo tempo, porque assim, Júnior, Jaru, por exemplo, eu morei muitos anos em Jaru, né? As pessoas me conhecem. Ariquemes também, eu estou aí caminhando para 12 anos em Ariquemes. Então, veja só, e a minha vida espiritual está ativa. Graças né? a Deus. Então, assim, veja só, o que nós temos que ter cuidado? Tem pessoas que estão lá dentro da igreja com a Bíblia na mão e o assessor está tirando foto e expondo como se ele está manobrando a fé da pessoa para acreditar que ele tem vida com Deus. Para mim, a pessoa que faz isso, ela já está fazendo isso. Pois é, mas está lá dentro da igreja. E outra coisa, Júnior, e a quantia de portaria? Tá de joelho. E a quantia de portaria que está dentro das igrejas hoje? Muito. Quem está com portaria que está trabalhando, tudo bem. Trabalhar mesmo. Mas será? E outra coisa, quando você olha, eu vejo alguns por aí, tem gente por aí que ele está dentro das igrejas, nas festas, tá, o tempo todo, e o assessor só tirando fotos, só filmando, postando. Momento de adoração. Só isso aí. A minha intimidade com Deus é minha. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Então não se deixe levar por isso. Você que nos ouve, que é cristão, Jesus fala que nós seríamos conhecidos pelos nossos testemunhos. Nós temos que testemunho. Não é porque a pessoa chega ali. E aí é o seguinte, e quando você coloca um cristão ali, que a bancada evangélica hoje está nos envergonhando, está nos envergonhando. Infelizmente está. Está nos envergonhando. Tem gente aí que não consegue mais dialogar sobre o amor. Ele consegue só... Ele é agressivo na fala. Ele é totalmente partidário. Né? Hoje, quando eu olho assim, Rondônia, essa polarização que tem em Rondônia, nós temos que olhar o seguinte, um Estado, há uma incoerência no Estado, vamos pensar, um Estado que é tido na sua predominância de evangélicos, assim nós somos conhecidos, Brasil afora, mas o nosso índice de violência é um dos mais altos do Brasil. Eu, enquanto cristão, eu estou elegendo quem? Você entendeu?
Será que eu estou elegendo alguém que é meu benefício próprio e essa pessoa não está ali fazendo o que deve ser feito? Porque há uma incoerência. O estado que tem o maior número, né, de evangélico aí do Brasil, um dos, né, disparadamente, é um dos que tem os maiores indicadores de violência. Isso é para a igreja pensar. Na hora de decidir o voto, qual é o seu critério de escolha do seu voto? Porque tem gente que dá vergonha de ver, tem uns crentes que dá vergonha nele. Ora para tudo, menos para votar. E defende. Com unhas e dentes. E defende. Eu ia tocar num ponto aqui de saúde pública, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho. Você falou uma coisa muito importante, que a bancada evangélica está nos decepcionando, beleza. Isso é fato e é verídico. A gente tem visto aí nos últimos tempos, nos últimos dias, Agna, eu tenho conversado bastante com pessoas que não fazem parte da política, são cidadãos comuns, cidadãos de bens. Aí quando você vai tocar em assunto de política, aqui em Porto Velho principalmente, sim, cara, pelo amor de Deus, não vamos mudar de assunto porque não vejo futuro. E nenhum. Já fala logo assim. E aí a gente vê algumas situações que ocorrem na Câmara Municipal, principalmente, que eu vi um comentário esses dias que a Câmara Municipal estava melhor do que Netflix. Era melhor ir para a Câmara assistir uma sessão do que pagar Netflix. Por quê? Porque xingamentos na tribuna, ameaças na tribuna, sabe, tanta atrocidade que a gente escuta durante as sessões e muitas das vezes a gente fica, o cidadão de bem, que ele quer ver o desenvolvimento, ele passa a desacreditar da política, porque ele percebe que quem é para estar lá discutindo um projeto de lei, para quem tá melhorando a saúde pública ou as políticas públicas do nosso estado ou do nosso município, estão brigando, estão se degladiando entre eles mesmos. E tudo transmitido ao vivo através das sessões parlamentares, tanto na Câmara Municipal de Porto Velho, quanto em outras câmaras, quanto na Assembleia Legislativa. Então, o que você diz sobre isso, né? Que os parlamentares que eram para estar discutindo coisas boas para os nossos munícipes ou o nosso cidadão de Rondônia estão simplesmente usando a tribuna para se degladiar, para ofender e até para ameaçar, né? Que é o último ocorrido agora, que não vou citar o nome de ninguém, mas até ameaçar de morte um vereador lá na tribuna. Júnior, o parlamentar, ele é representante do povo, não é? Quem colocou ele lá? É o reflexo da sociedade. Então, assim, infelizmente, o eleitor precisa mudar o seu comportamento e a sua visão na hora de escolher o seu voto. Porque, caso contrário, a gente vai continuar elegendo isso aí. Essas pessoas que não conseguem dialogar, as pessoas que não conseguem ter um filtro, não tá nem aí para os problemas públicos. Você anda para o Porto Velho, é buraco. Você vai para o Ariquemes, é buraco. Você vai para os hospitais, filas e mais filas gigantescas. Você vai para a educação, problemas também na educação. Então, assim, nós precisamos mudar isso, mas para mudar esses que estão aí, quem tem que mudar é o povo. Porque quando você vota em alguém, você tem que votar assim. Eu estou votando porque essa pessoa me representa. Eu não vou votar porque alguém... Tem gente que está assim. Outra coisa que acontece muito por aqui, acontece em geral, né? Mas aqui também aconteceu, alguém vem, um político, vem, coloca a mão no outro, vota nele, vota nela. Padrinho. Como se essa pessoa fosse capaz de resolver problema público e fazer gestão, elaborar projetos de lei a partir dessa indicação. Então, é por causa disso que nós temos a tendência, se isso continua, nós temos a tendência de não conseguir mudar o cenário. Por quê? Porque nós temos que votar em pessoas articuladas, pessoas que têm poder de análise, pessoas que identificam o problema. Quantas mulheres estão na política nacional e em Rondônia porque o marido não pode ser candidato, porque o pai não pode ser candidato? Aí a mulher vai lá, entendeu?
Então, veja só, isso é sério. O seu candidato, né? Aí tem cientista político que fala que as pessoas decidem primeiro no coração. Então, decida primeiro no coração a partir do problema que você tem na sua cidade, no seu estado. Decida, fala, olha, eu tenho que votar em alguém para resolver. As mulheres, então, hoje, assim, tudo que nós estamos vivendo, ou nós nos unimos, pegamos na mão uma das outras para a gente equilibrar esse número de representatividade feminina, ou nós temos tendência a ficar pior. Porque, assim, não é só a mulher que estão atingindo a dignidade da mulher, é dos nossos filhos. O maior índice de violência sexual contra a criança, nós temos 5 cidades de Rondônia lá no Anuário Brasileiro. Terceiro lugar, Iquemes, que não estava no ranking. Quarto lugar, Vilhena. Quinto lugar, Porto Velho. Porto Velho volta em segundo lugar como capital. Depois nós temos de Paraná em 29º lugar. Então não é só que a mulher, é os filhos também. Tire as mãos das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então por isso que eu falo que a Agnes Souza vem para pegar na mão do homem. Porque a gente ainda tem, culturalmente, a gente tem aquela coisa que o homem é o provedor, ele é o protetor, a gente não tem isso, né? Que o homem é o provedor, o homem é o protetor. Quando a gente fala em força muscular, é o homem. Historicamente, o homem sempre pôde votar, sempre fez parte do exército. Mulher tem muito pouco tempo que ela é dona do corpo dela, direito ao voto. Então, com tudo isso, nós precisamos ocupar mais espaços, até mesmo para trazer discussões das nossas pautas, das nossas necessidades. Ô, Júnior, olha, deixa eu te contar uma coisa alarmante para você e aqueles que nos assistem. Quase 40% das mulheres de Rondônia que têm filho de 0 a 3 anos seriam economicamente ativas se houvesse creche. Creche é um problema muito sério. Você vai numa creche, elas não pegam a partir de 0 ano, 2 anos acima. Não tem vaga. Uma mãe para trabalhar, onde ela vai deixar? Por isso que eu falo que eu estou pegando na mão dos homens. Agora nós temos também as mães que criam filhos sozinhas. Nós temos as mães atípicas. Nós temos as mães PCDs. Nós temos hoje um número crescente dos neurodivergentes. Então a gente precisa pensar quem que eu vou escolher, que o rondoniense esse ano de 2026, dado a tudo que nós estamos vivendo, ele vai ter oportunidade com gente preparada e gente qualificada para defender os direitos humanos, direitos sociais e direitos fundamentais que está previsto na nossa Constituição. Tem gente se candidatando por aí que não sabe o que é direito social. Não sabe o que é. Ou todo mundo tem direito à moradia, emprego, saúde, educação. Não sabe nem o que é democracia, na verdade. Não sabe. Fala com ele de política pública, ele não sabe. Mas ele sabe dar tapinha nas costas. Sabe? Ele sabe enganar o eleitor, essa é a pura verdade. Mas que a gente não tem rabo preso com ninguém, então a gente pode falar o que quiser. O que quiser, respeitando, é claro, sem citar nomes. Mas você falou outro ponto, Agna. A gente vê nos últimos tempos um movimento muito grande do movimento chamado feminismo, né? De lutar pelos direitos das mulheres, de representatividade. Só que as próprias mulheres, elas não conseguem votar em mulher. Isso é falta de mulheres capacitadas candidatas ao cargo, ou é alguma inversão? Eu só vou fazer o meu discurso, eu só sou a favor do feminismo, mas eu prefiro um homem me representando. Então, porque na verdade o que a gente vê hoje, assim, tem a misoginia. Que aqui na Assembleia tem 5 mulheres. 5 mulheres, das 24 cadeiras. 24 cadeiras. Ou seja, 19 homens. Então, assim, tem a misoginia interna, que é a aversão da mulher a outra mulher, né? Então, hoje tem um conceito da sororidade. Tem a misoginia, que é o ódio do homem à mulher. A misoginia interna é quando a própria mulher rejeita a outra mulher. Ela olha para outra mulher, ela vê potencial, mas não gosta, não quero. Ou tipo assim, ela tem alguma coisa que talvez... Ela vai ter medo de rebater. Não, e assim, eu falo até mais. Às vezes a mulher, eu posso falar disso porque eu sou uma, você né? Pode. Tem mulher que olha para outra e a desafia a outra por aquilo que ela é. Entendeu? Você chegou onde eu não consigo chegar, né? Mas tem um número grande de mulheres também que abraçam as outras.
só que ainda é um número pequeno, mas a gente vem avançando, né? O gênero vem avançando, vem tendo assim, vem rompendo. Eu mesma tenho um grupo de mulheres, um grupo forte de mulheres, lá em Vilhena, lá em Jaru, mandar um abraço para elas, lá em Ariquemes, aqui em Porto Velho. Tem homens também? Tem. Tem homens. Quem não é mulher nascido de uma, né? Quero crer que todo mundo tem mãe, tem filha, tem tia, tem sobrinha, tem irmã, né? Então, isso acredito que a gente está rompendo. Agora, o quanto a gente rompeu, nós vamos entender na urna esse ano. Esse ano nós vamos ver. Porque eu, por exemplo, uma coisa que eu tenho batido é isso. Precisamos eleger mulheres articuladas que têm experiência de vida. Não é mulher com alto poder aquisitivo também, não. Que tem muita gente rica, milionária aí que quer sentar nas cadeiras. Aí o eleitor devia pensar assim, por quê? Pra quê? Por quê? Não sou contra, não. Não, desde que ela seja articulada. É igual artista, querer ser candidato. Se ela não for articulada, se ela não tem capacidade de abrir um problema público, identificar e trazer uma solução e aquilo equacionar o problema, o que ela quer aqui? Porque esse espaço público, o parlamento, é o lugar de fala, é o lugar de convencimento, é o lugar de mudança, é o lugar onde o representante do povo vai brigar pelo povo e não pelos seus interesses individuais e econômicos. Saúde pública de Rondônia. A gente sabe que é um dilema e talvez a maior dificuldade de qualquer representante. O próximo governador, talvez não vai conseguir resolver, porque em 4 anos não consegue, mas é um gargalo muito grande e forte e que quase não se é debatido pós-eleição. Durante a eleição, cria-se hospitais, cria-se clínicas, cria-se sistemas que vão diminuir as filas, cria-se várias coisas que poderiam dar certo depois da campanha. Mas chega depois de outubro, encerra-se por aí e a saúde continua do jeito que você conhece, que você é usuária do Sistema Único de Saúde. E o que poderia ser feito? Eu sei que a senhora é pré-candidata a deputada, que vai legislar, né, não vai executar, mas tenho certeza que no seu plano de governo lá de Ariquemes, você pode trazer alguma coisa para o Estado. Do meu plano de governo, é interessante que a gestão atual está executando ações que eu propus. Que bom, então era boa. A discussão valeu, a Ariquemense ganhou. O debate foi para frente. Foi para frente, hoje está executando. Tem várias ações, eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso nas redes sociais. Tem várias ações que eu propus, porque a gente tem que ter cuidado com gestão reativa, que só reage quando o povo reclama, não é capaz de prever. Uma coisa que eu propus lá era a gente ampliar os horários de atendimento das UBSs, né? A UBS, quando a gente vê aquela alta demanda dentro de UBS, nós precisamos, eu não sou da área da saúde, a minha área é educação, mas eu fui estudar. Uma coisa que infla muito o sistema de saúde são os hipertensos, diabéticos, as gestantes, uma vergonha as casas de parto, sobretudo a de Ariquemes, entendeu? A taxa de mortalidade infantil entre os nascidos vivos é altíssima, né? Então, a saúde, ela precisa de disposição, porque Rondônia é a 3ª maior economia da região norte, entendeu? A gente precisa de mais disposição para resolver o problema. Nisso, a nossa deputada federal e pré-candidata ao Senado, Silvia Cristina, tem feito um investimento tremendo, porque a saúde, ninguém planeja quebrar uma perna, ninguém planeja adoecer, ninguém planeja estar com CA, né? Ninguém planeja. Então, a gente precisa ter mais disposição para poder resolver o problema. O que se investe do fundo da arrecadação estadual, que se investe de 15% aí na saúde, se a gente trabalhasse a saúde preventiva, a gente ia parar de tratar a doença. Nós não fazemos saúde preventiva. Então, a gente tem que investir mais no esporte, a gente tem que investir mais na educação com o meio ambiente, né? Porque tudo isso faz com que a saúde preventiva venha a ser trabalhada. Hoje a gente vê
que as doenças psicossomáticas, elas ganharam aí um espaço tremendo, né? E com isso, as pessoas precisam buscar o bem-estar, o bem-viver. A gente precisa trazer esses conceitos e difundir isso também através de políticas públicas, né? Porque a saúde, se nós formos olhar o que se oferta dentro da saúde, sem fazer a saúde preventiva, nós vamos continuar tratando a doença. Vamos continuar tratando a doença. Então, primeiro você espera a pessoa adoecer para depois você fazer alguma coisa. Aí corre para lá, para cá, numa tomografia, numa ressonância. Hospital, há pouco tempo eu tinha uma pessoa dentro do João Paulo, eu fui comprar a medicação, porque não tinha. E a mais simples, né? Crianças que estão morrendo, crianças que estão nascendo vivas e morrendo dentro da casa de parto, qual é o problema? Qual é o problema? E é recorrente, não se enxerga o problema. Não resolve. Não se abre os gabinetes para discutir a situação. E o povo continua sustentando isso. Então, o povo tem que chegar na urna esse ano e falar, eu vou mudar esse negócio aqui. E cada 4 anos que não resolver, troca de novo. Eu ainda sou a favor do fim da reeleição para executivo. É complicado. É fato. É né? complicado. É É complicado. Você não faz em 4, aí você chega na reeleição, assim, não, eu vou, vocês me der mais uma chance, agora nós vai. Não tá fazendo nada, tá tudo ruim. Né? Então, tá bom pra quem? Tá tudo ruim, você coloca ele mais 4 anos, o que ele tá falando pra você? Nada. Não, tudo que eu fiz de ruim aqui, vocês estão achando bom, vou continuar desse jeito. É o que a gente vê aí, né? Coisas que não alavancam a nossa economia. Eu já escutei aí dizendo que foi inaugurar uma escola hoje, essa semana, que a escola estava parada desde 2012. Mas ele estava no poder em 2012. Eu não estou falando, não vai cortar não, pelo amor de Deus. Quem está falando da educação de Rondônia que está maravilhosa? Né? Vamos pensar aqui. Estamos em último lugar no Brasil no quesito jornada ampliada, que é o tempo integral da criança na escola. Estamos no último lugar. Enquanto uma criança está no tempo integral da escola, os pais estão trabalhando, depois vai voltar lá para pegar essa criança, barriguinha cheia, sendo preparada para a vida. Então, olha para você ver o quanto eu já ajudo na questão social, né? O tempo integral. Estamos em último lugar no Brasil. Né? Aí, quando você vai olhar, nesses últimos 8 anos aí, quantas escolas foram inauguradas em Rondônia? Eu não tenho conhecimento de nenhuma. Houve reformas, houve ampliação de vaga, trabalho efetivo nas bases. Reforma também pouca. Eu tenho uma aqui pertinho da redação aqui, que está com 2 anos fechado, levaram os alunos para outro prédio, mas até hoje nenhuma tinta foi passada. Olha, se eu chegar lá, eu vou dizer assim, se Deus me colocar lá, porque na minha concepção, porque sou cristã, Pedro vai dizer que não tem autoridade, que não é constituída por Deus. Se então, tá lá, nós temos seja para abençoar ou para castigar. Porque é um exemplo disso. Para abençoar ou para castigar. Ninguém senta numa cadeira dessa se Deus não permitir. Então, a todos que estão aí, de acordo com a nossa fé, né, que a gente entende que tem uma grande maioria em Rondônia que concorda conosco, e quem senta numa cadeira que Deus permitiu, seja para abençoar, seja para amaldiçoar. Então, se Deus permitir que eu sente nesta cadeira, o que vai acontecer? Qualquer projeto de lei que eu levar para que faça um atendimento na saúde, na educação, segurança pública, lá nos diversos arranjos produtivos local, nas cadeias produtivas de Rondônia, né? E eu tiver alguns enfrentamentos, é a população que vai vir comigo. Eu vou convocar quem me colocou lá, eu sou representante de vocês. Então vem comigo aqui, porque eu estou enfrentando problema. Agora, o que a gente precisa fazer é que o povo venha ser atendido. Não é só ouvido, é atendido. Quando eu sou atendido, eu saio de lá com o meu problema resolvido. É porque quando você não escuta o povo, aí nós temos um exemplo trágico aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, que a gente tem que citar, referente ao pedágio. Né? Não houve audiência pública, ninguém foi ouvido, se teve, foi lá em Brasília, mas os afetados ficaram sabendo quando começaram a instalar. Né? Então, quando o parlamentar ele
simplesmente vai lá e assina sem convocar a população para ouvir, olha, o que vocês acham? Vai ter essa melhoria, mas daqui para frente, por enquanto, eles vão passar a cobrar, né? Hoje minha esposa estuda ali na finca, e aí nesse horário de 6 horas é bem complicado atravessar ali, né, para o outro lado. E aí tem uns 3 dias, se eu não me engano, que a nova 1364 está interditando a BR, deixando só a Rua da Beira, quem vem de Candeias para Porto Velho, para tapar uns buraquinhos, vamos colocar assim. Você fecha lá na frente do Portão das Américas e só reabre aqui no Atacadão. Vê o congestionamento que fica, e por uma benfeitoria que eu passo ali todo dia, nunca tinha visto buraco, mas eles estão cavando e colocando asfalto novo. Mas isso é o quê? Isso é a falta de política pública, isso é a falta de chamamento público. Chamar a população. Eu moro em Ariquemes, trabalho aqui no campus Zona Norte, no IFRO Campus Zona Norte, Porto Velho, então eu estou desde o ano passado vindo para cá. O ano passado eu vinha para cá, já tinha o Pare Siga, já tinha. Esse ano, semana passada eu vim para cá, tinha 10. Eu levei quase 4 horas para chegar em Porto Velho. De Ariquemes? De Ariquemes aqui. Pagando R$120. 60 para vir, 60 para voltar. Quando implantaram o sistema Free Flow, começaram por ele. Estava na cara que a cobrança ia começar antes de fazer a obra. Começaram a obra primeiro. E eu fiquei olhando, eu vi e falei assim, única obra gente, foi a torre dele. Esse negócio vai arder, vai sacrificar o povo, vai sacrificar... o avanço de Rondônia vai avançar para que lado? Para que lado que Rondônia está avançando, sacrificando o povo? Para que lado nós estamos avançando, fazendo com que os fretes fiquem mais caros? Você estoura pneu nessa estrada, você fica tempo nessa estrada, entendeu? Aí você vai olhar para aquilo que nós... as estradas já é ruim. É os produtores rurais que o diga. E depois que foi implantado, o número de acidentes aumentou. Aumentou o número de mortes, aumentou. E tem gente, tem parlamentar aí que fica gritando sobre isso, mas para mim... tá estranho esse grito, sabe? Era para ter gritado antes, não agora que o povo reclamou, entendeu? Falando das estradas, você já viu, Júnior, a condição que tem as nossas vicinais, as estradas aí, para os nossos produtores? Você vai no produtor rural, eu tenho dialogado com o pessoal da cadeia leiteira, sabe? Está sofrendo, escoamento da produção. Quando você chegou, tinha um carro aqui, né, estacionado aqui. Ele é produtor... Agricultura familiar, né? Isso, agricultura lá perto de São Carlos, na estrada da Penal. Sim. Lá perto de São Carlos. Assim, é a única vicinal. Assim, eu já andei em algumas, Joana Dark, aqui por rumo da Samuel. É a única vicinal que eu vejo que tem manutenção periódica. Às vezes tem buraco, tem por conta da chuva. Mas é a única vicinal. Eu já fui ali por rumo eu tive que deixar um pessoal que deu um problema no carro deles lá na Samuel, na 45. A LP30, por exemplo. Quem produz lá não tem coragem de trazer para Porto Velho. Ou para o próprio Candeias. Não tem condições. O caminhão de frete para ir buscar, ele vai cobrar 3 vezes o valor do teu produto, porque vai quebrar o caminhão dele. O produto final sai a que preço? Então, assim, uma coisa que nós precisamos, sabe, a todo tempo, é abrir as portas para a agricultura familiar, para o pequeno produtor. O segredo está aí. O segredo está aí. Porque quem produz em grande escala, temos condição, então, de implantar indústria, de dar incentivos fiscais para que as indústrias venham para cá? Vamos conversar. Que a gente produz em grande escala. Mas o pequeno produtor, esse é a nossa riqueza. Viabilizar as estradas para eles é essencial, entendeu? Linhas de crédito para eles é essencial. Se não pegar na mão deles, nós vamos comer o quê daqui a pouco? Então, assim, é seríssimo essa forma de ver esses processos de modelagem econômica que nós temos. Como que nós fazemos dinheiro? Como que é a nossa economia? Como que isso gira? A gente tem que olhar e eu não sei fazer, então escuta quem sabe.
Então escuta quem sabe, apoia quem sabe, lute para quem sabe. Porque quem está quem está julgando até aqui, se não fez, nova. Não vai fazer. Só que o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando o ímpio governa... O povo padece. Se você perguntar para 70% da população de Rondônia quem que ela votou para deputado estadual, não lembra. Vou longe não, um ano e pouco atrás, para vereador. Nem lembro. Entendeu? Então, a falta de conhecimento, de buscar conhecimento dos seus representantes, isso aí implica muito. E cobrar. E cobrar. Mas não é aquele cobrar de xingar o representante na rede social, não, igual a gente vê muito por aí hoje. Infelizmente, virou moda fazer isso. Né? É cobrar, a gente às vezes tem chamamento público para ir assistir a sessão na Câmara. Não vai ninguém. A gente vê lá 10, 15 assessores, né? Mas a população em si, que é mais beneficiada, não vai. Tanto na Câmara quanto na Assembleia Legislativa. Então, por que eu estou elegendo? Por que eu estou indo, me desfazendo do meu domingo para ir votar? Sendo que eu não vou buscar. Então, quem faz o político ruim é o eleitor. Hoje nós temos um número muito grande, você falou aquela hora aí, do número de pessoas que não estão indo mais às urnas, né? Não querem ir. Se a Agnes Souza alcançasse essa população que está desacreditada, sabe? Se olhasse... E é muito grande. Esses aí elegem, muda. Esses aí viram o jogo. É muito grande. É muito grande. Em Ariquemes mesmo, em primeiro lugar, foi de quem não foi na urna. Só que esse povo que não vai na urna, eles esquecem que eles estão entregando a chave da casa deles para um desconhecido. A gente precisa... Estão deixando que outras pessoas escolham por ele. É isso que às vezes eu tento colocar em algumas matérias e até mesmo, às vezes, em entrevistas como essa, que você não tem que entregar o teu poder de escolha para um desconhecido. Há poucos dias, na minha rede social, eu coloquei um post lá e uma pessoa foi lá e fez um comentário assim: é tudo igual, é tudo corrupto, é tudo isso, só muda as pessoas. Aí eu respondi ele assim: o post é sobre a regularização do título, mas trabalharei para que pessoas como você, que tem essa visão sobre a política, sejam alcançados e respeitados. Porque quem está pensando assim, ele está esgotado, ele está cansado, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar com entrega, fazer entrega para o povo, cuidar do povo. É o povo que coloca o representante na cadeira. E quem não ama a gente também sai daí, entendeu? Porque o povo é carente. Hoje o Rondônia está numa carência. Hoje a gente vê que Rondônia, a gente precisa de gente humana, gente que conversa, gente com sentimento, mas com capacidade de resolução de problema também. Gente que sente a dor do outro. Vai votar em gente que nunca pisou dentro do hospital público, a não ser para poder tirar uma foto e fazer política. Mas ele nunca usou. Nunca usou. A educação, toda a vida, os filhos estudaram escola privada. Aí esse daí tem condição de te defender? Ele conhece a tua rotina? Ele conhece o teu dia a dia? Ele sabe dos enfrentamentos? Né? Mauro Oliver, meu amigo da Rádio Novo Norte, um abraço para você. A gente está sendo transmitido por lá também. Agnes Souza, essa foi a nossa convidada de hoje. O nosso tempo está acabando, ela tem outros compromissos. A gente poderia passar a noite toda aqui conversando, mas infelizmente não dá. Tá? O que a gente tem para dizer para você, nós estamos em um período de pré-campanha. Vai muitos aparecer na tua porta, dizendo que vai fazer, que vai acontecer, dizendo, não, eu não consegui fazer ainda mais, me dá mais uma chance que eu vou voltar lá. Abre o olho, você eleitor, porque são 4 anos. 4 anos que você não vai poder cobrar. Se você não ir lá e votar, ou se você vender o seu voto, porque há uma grande incidência, principalmente, não sei no interior, mas em Porto Velho, qualquer R$20, R$30, R$50, a pessoa está vendendo voto. Né? Então, quem vende o seu voto não tem nenhum direito de cobrar. Já está pago. Já pagou. Então, não adianta nem reclamar nas redes sociais. Então, você preste atenção, analisa, procura nas redes sociais, na própria rádio, televisão,
Um pré-candidato vai dar uma entrevista, veja, analise a conversa dele, ouça as suas propostas. A gente ainda não pode pedir voto, isso a gente ainda não está fazendo. A gente está conhecendo os pré-candidatos. Então, aqueles que já estão lá, qual foi as entregas que eles fizeram aí no seu município, na sua cidade, na sua rua, no seu bairro? Ou eles são só aqueles que vão só em inauguração de alguma coisa que nem foi eles que destinaram o recurso? Né? Então, você tem que ver se é aquele que tem realmente entrega, que ela citou aqui, e eu sempre vou falar no nome dela, porque para mim é uma das deputadas federais mais atuantes que nós temos, que é a Silvia Cristina, hoje pré-candidata ao Senado. Não ganho nada dela, não tenho nada com ela, mas eu faço campanha para ela sem problema algum. Porque para mim é uma das deputadas federais que mais atuam na área da saúde. Sim. Então isso nós, eleitores, nós temos que entender. Tá? Quem que nós estamos colocando lá? Quais serão os nossos representantes durante 4 anos, meu filho? 4 anos não passa rápido, não. Não. E aqui nós temos a Agna Souza, mineira, conhece muito bem Rondônia desde o ano de 1987. Então, ela sabe das dificuldades, é usuária da educação pública, é usuária da saúde pública do nosso estado. Então, ela sabe as nossas dificuldades. Como eu disse, não pode pedir voto ainda, mas eu vou deixar esses últimos minutos para que ela... Por quê? Se você que está nos assistindo ou nos ouvindo pela Rádio Novo Norte, vai dar uma chance para ela. Por que eu tenho que dar uma chance, um voto de confiança para a Agna? A Agna Souza, como eu disse durante a entrevista, nós temos assim... Eu tô com 55 anos hoje, sabe, Júnior? E a vida me preparou. Então, assim, eu sou uma mulher que eu tenho uma história e trajetória de vida. Todo mundo tem a sua, mas a minha é aquela feita assim como um cidadão comum, no enfrentamento, na luta, nada nunca veio de graça, entendeu? Então, hoje eu sou uma servidora pública ali no IFRO, porque eu estudei, trabalhei muito, e Deus me honrou, me colocou ali, abriu a porta para mim, eu estou ali. Eu conheço o enfrentamento do dia a dia, da rotina de quem quer, do cidadão de bem, que quer um lugar ao sol, que quer mudar a sua história, né? Então, por conhecer a rotina das pessoas, por viver e por ter contribuído com educação, com qualificação profissional, com a minha vida, né? Porque eu ando por aí pelas igrejas também, levando a palavra do Senhor. Preguei aqui domingo agora, numa igreja aqui no bairro Três Marias, assim, e isso nos faz e nos prepara a cuidar das pessoas, porque nós precisamos cuidar das pessoas. Nós só teremos uma economia mais forte, com os nossos problemas públicos sanados, se a gente tiver dentro do parlamento gente como a gente. Representante de verdade. Gente como a gente. Gente que nunca colocou o pé dentro de um sistema público de saúde e educação, não sabe o que é lá dentro, não, entendeu? Não sabe não. Então a gente precisa olhar alguém que nos representa, alguém que vai nos defender, alguém que vai lutar por nós. Porque não adianta também só ficar denunciando, não. Eu tenho que ter projeto. Eu tenho que ter projeto de mudança. Eu só denuncio porque tem problema. Eu sou oposição e... Não é só denúncia, não. E não apresenta nenhum projeto, tem gente, nenhuma solução. Tem gente aí que tem um horror de seguidor. Tem gente aí que tem sabe? Tá com o mandato na mão, mas é assim, é só denúncia, projeto. Eu estou falando de projeto para que a denúncia não ocorra. A ANTV é preventivo. Mas o like, o seguidor, conta muito para esse povo. Conta. É o que eles querem. Mas isso não é voto. Eles não querem ser político, eles querem ser influência. Influência. Então, nós seguimos com essa força de uma candidatura feminina para melhorar para equilibrar esse número da representatividade feminina na Assembleia, quiçá a gente colocasse um número maior também na Câmara de Deputado Federal de mulheres, né? Lá no Senado, 81 cadeiras de Senado, nós não temos nenhuma de Rondônia, só tem uma lá de Tocantins. Esse ano vai ter. Então, mulheres,
quase 53% da população. Vamos nos abraçar, vamos nos aliançar, vamos ajudar outras mulheres articuladas que vivem a sua realidade em todas as esferas, a sentar nessa cadeira, resolver nossas demandas, cuidar das nossas crianças e dar igualdade de oportunidade para os nossos jovens. Vamos nos abraçar. Né? Precisamos disso, Júnior. O Mauro Oliver está dizendo, está parabenizando a Agna pela entrevista e tá dizendo que você pode fazer muito mais por nossa população. É o diretor lá da Rádio Novo Norte. Obrigada, Mauro. Obrigada, Mauro. Meu nome está aí para análise e à disposição para o rondoniense degustar. Porque eu queria mesmo cobrar. Eu queria ter oportunidades e mais oportunidades de conversar, dialogar, para que as pessoas sintam que aquilo que eu falo do meu coração, da minha verdade, daquilo que a vida me construiu, não é daquilo que alguém está querendo me apadrinhar. Agna Souza mostra para o que veio. Então, essa foi o nosso bate-papo dessa noite. Sexta-feira nós temos a doutora Tânia Sena, que também vai estar aqui tomando um café ou um chá conosco e debatendo um pouco sobre política também, tá? Agna Souza, natural de Minas, mineira, nem saber, porque senão eu te trago um queijo aqui, para nós comer um queijo aqui tomando chá. Mas está colocando o nome à disposição de você, rondoniense. Então, você analise, você que vai ver essa entrevista depois aí no YouTube, analise bem quem que você vai colocar lá como seu representante. Mulheres, vocês têm que eleger mais mulher, porque depois vocês ficam cobrando, né? Ah, não temos políticas, porque vocês elegem quem não sabe as dores que a mulher tem. É difícil. Agna, obrigado pela participação. O site Agência Rondônia, o Café na Redação tá de portas abertas. Quando vir a Porto Velho, tiver um tempinho, eu queria ir, bora, já o convite já está feito. Tá bom? Obrigada, Júnior. Obrigada a todos que nos assistem. Rondoniense de coração, né? Aqui eu construí minha trajetória. Bebeu água do Rio Madeira. Construí minha trajetória. Aqui eu criei meus filhos, aqui eu enterrei meus pais estão enterrados em Jaru. Então, eu assim, nasci em Minas, a gente não escolhe onde nasce, mas eu escolhi Rondônia do coração. Hoje eu poderia ir embora para qualquer outro lugar aí, pedir uma redistribuição. Não, mas eu escolhi Rondônia. Né? Eu estou aqui porque eu amo essa terra. Aqui a gente come muito bem, sabe? Eu acho que nossa comida é muito boa, tem muito sabor. Quer tomar um açaí, muito vai sabor. Bem ali. Hoje mesmo eu almocei um peixe, eu comi um tambaqui hoje. Só você não acha tambaqui por aí em lugar nenhum. Nossa comida é muito boa, né? A gente só precisa de cuidar mais do nosso povo, que desenvolve o nosso município. E obrigada, Júnior, pelas portas abertas, o Mauro e todos que nos assistem, que Deus abençoe a cada um, abençoe a tua vida, a tua família também, do Mauro, todos que nos assistem, e que nunca falte na tua casa comida na tua mesa e saúde na tua vida e vida com Deus. Obrigada, Deus abençoe a todas as famílias. Amém. Você acesse agenciarondônia.com e fique bem informado. E sexta-feira que vem, a partir das 19 horas, nesse mesmo canal, a gente volta com a doutora Tânia Sena. Deus abençoe a todos e um ótimo restante de noite para todo mundo que nos acompanha. Amém?